Que este dia e esta semana que se iniciam sejam profundamente abençoados por Deus para todos que nos ouvem. Amém. É sempre um privilégio estar aqui. É uma alegria imensa receber cada pessoa que está acompanhando a nossa imersão de hoje. E para quem gosta de ir direto ao ponto e mergulhar fundo no texto, é bom se preparar. Com certeza. Hoje o mergulho é intenso. Exato. A nossa análise de hoje, ela entra num terreno que é denso, muito dramático e, curiosamente, parece descrever o mundo de hoje com uma precisão cirúrgica. Uma precisão assustadora, eu diria. Sim. Nós vamos desbravar o capítulo 2 do livro do profeta Abacuque e, para guiar a nossa conversa, estamos nos baseando na clareza da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. E também na profundidade da análise teológica do J. Ronald Blue, que traz comentários fantásticos sobre esse texto. Isso. É o cenário perfeito para entendermos não apenas o que está escrito ali, mas o peso histórico de cada palavra. Eu estou muito animada para essa análise. Eu também. O livro de Abacuque de forma geral e, bom, esse segundo capítulo especificamente, exige que a gente pare e preste muita atenção na complexidade da justiça divina. É um texto que confronta. Confronta muito. E para colocar todos que nos acompanham na mesma página, é fundamental resgatar aquele dilema quase sufocante que traz o profeta até este exato momento. A crise moral dele, né? Exatamente. O Abacuque estava vivendo um profundo conflito moral. Ele olhava para a corrupção do seu próprio povo, ali Judá, e clamava por justiça. Ele queria que Deus agisse contra a injustiça interna. Sim, ele cobrava uma ação divina. Mas quando Deus revela que usaria a Babilônia, ou seja, os caldeus para trazer esse juízo, o profeta simplesmente entra em choque. É como se a cura fosse pior que a doença na visão dele. Perfeito, como um Deus infinitamente santo poderia usar uma nação que era o ápice da crueldade, da arrogância e da impiedade para punir um povo que, embora pecador, era menos pior que os babilônios. Parecia uma contradição terrível. E ele apresenta essa queixa amarga e chegamos ao ponto em que ele se cala para ouvir. A postura dele logo no primeiro versículo é algo que chama muita atenção. É uma postura muito intencional. Ele diz, eu vou ler aqui. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Uma imagem extremamente visual. Muito visual. Ele não está apenas sentado num canto, resignado ou murmurando. Ele se coloca como um sentinela militar em seu posto. É como se ele subisse no ponto mais alto e dissesse que não sairia dali de jeito nenhum até obter uma resposta clara dos céus. Fiquei muito impressionada com essa determinação. E essa metáfora da torre de vigia é riquíssima, porque demonstra uma expectativa ativa. O sentinela, numa cidade antiga, tinha uma das funções mais críticas de todas. Ele era os olhos da cidade. Exato. Ele precisava ter a visão limpa do horizonte para avisar os outros sobre o que estava por vir, fosse uma ameaça de exército ou um mensageiro com boas notícias. E a genialidade dessa postura é que ele não estava exigindo respostas só para aliviar a própria crise existencial dele, certo? De forma alguma. A sociedade de Judá inteira estava aterrorizada com a ascensão implacável da Babilônia. Ele sabia que precisava entender os propósitos divinos com clareza absoluta para poder descer daquela torre e agir como um arauto. Ele tinha uma responsabilidade com os irmãos dele, que também aguardavam no escuro, e essa clareza que ele busca dita o tom da resposta que vem a seguir. A resposta de Deus. Isso. Nos versículos 2 e 3, a instrução de Deus finalmente quebra o silêncio. E é uma instrução muito prática. Deus diz, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas. O que nos leva a um detalhe histórico fascinante. Sim, o contexto mostra que essas tábuas seriam muito provavelmente de argila cozida, né? Uma forma de garantir que o texto não fosse apagado de jeito nenhum e pudesse ser preservado. Uma documentação permanente. Mas tem um detalhe sobre a forma como essa mensagem deveria ser escrita que costuma gerar bastante confusão. Você pode explicar isso pra gente? Sem dúvida. Existe um mito muito popular aí, uma interpretação equivocada do hebraico no final do versículo 2. Qual seria esse mito? A leitura superficial,
Muitas vezes, leva as pessoas a imaginarem que a ordem é escrever com letras gigantescas. Tipo um outdoor na beira da estrada. Exatamente isso. Como se fosse para qualquer pessoa que passasse correndo poder ler a mensagem de relance. Mas a dinâmica no mundo antigo era bem diferente. O comentário do Blue esclarece isso perfeitamente. O alvo não era o leitor apressado, então. Não era. A instrução para escrever a visão de forma legível e clara era para que o mensageiro, o arauto oficial, pudesse ler as tábuas de argila de forma fluida e sem tropeços. Ah, entendi. Para que, então, depois de ler claramente, ele pudesse correr e espalhar a notícia para todas as vilas e cidades. A clareza da escrita servia para agilizar a missão de quem tinha o dever de proclamar a visão. Nossa, entender essa diferença muda completamente a urgência do texto. É uma comissão para correr com a notícia e não apenas para deixar ela fixada numa parede qualquer. Muda tudo. Traz um dinamismo para a ordem de Deus. E essa urgência se depara com um paradoxo logo no versículo 3, que é a questão do tempo. O famoso tempo de Deus. O texto diz que a visão se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere. Imagina a dificuldade absurda de ouvir isso com um império sedento por sangue literalmente marchando em direção às suas fronteiras. Exige um nível de paciência e confiança quase sobre-humanos. A promessa divina trabalha com uma perspectiva de tempo que frequentemente conflita com a nossa ansiedade mais imediata. É um conforto e um terror ao mesmo tempo. Sim, a garantia era reconfortante e aterrorizante para os fiéis em Judá. O juízo sobre ele estava prestes a se concretizar, mas os seus captores bárbaros também enfrentariam o tribunal da justiça divina no tempo perfeitamente estabelecido por Deus. E, historicamente, a queda da Babilônia só aconteceria muito tempo depois, né? Só décadas mais tarde, lá em 539 a.C. Demorou muito na perspectiva humana. Mas há uma dimensão ainda maior aqui. Quando o texto menciona que a visão se apressa para o fim, há um forte eco escatológico. Apontando para o fim dos tempos. Exato. A teologia entende que isso não aponta apenas para a destruição da Babilônia histórica, mas estabelece um padrão para o juízo messiânico final. A Babilônia se torna o arquétipo de todo o sistema humano corrupto. Culminando na queda da Babilônia Grande, que a gente vê descrita com tantos detalhes lá no livro do Apocalipse. Final de todos os impérios. E a partir dos versículos 4 e 5, o foco se volta totalmente para descrever a natureza dessa Babilônia. E as palavras não são nada gentis. Não poupam a realidade de jeito nenhum. É descrita como uma nação embriagada pelo próprio orgulho e pelo vinho. A imagem do versículo 5 me marcou muito. Qual parte exatamente? Aquela que diz: o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Mostra uma nação que tenta engolir e congregar todos os povos para si, numa fome que é simplesmente insaciável por controle e expansão. Uma excelente analogia que o J. Ronald Blue traz para descrever o estado dos babilônios nesse texto é imaginá-los como sapos inchados. Sapos inchados. Que imagem forte. Sim, eles estão completamente distendidos pelo próprio ego, movidos por paixões impuras e por uma arrogância cega. Eles se inflavam de orgulho. O império é retratado como uma entidade patológica, com mandíbulas sempre abertas para devorar o próximo território, a próxima cultura. É a personificação de um poder que perdeu qualquer limite moral. Mas é exatamente nesse cenário tão sombrio, descrevendo um monstro que parece invencível, que o texto nos presenteia com o que muitos consideram o ponto central de todo o livro. O coração de Abacuque. Sim, no versículo 4. No meio da fuligem e da arrogância babilônica, encontramos a frase: "Mas o justo viverá pela sua fé". O autor do comentário chama essa frase de "o verdadeiro diamante brilhando em meio aos escombros". E é mesmo. Um contraste maravilhoso. Essa pequena cláusula contrasta diametralmente com a descrição do babilônio orgulhoso. Enquanto o ímpio confia na sua força militar e infla sua própria alma, o justo experimenta algo radicalmente diferente. E a gente precisa ser muito preciso sobre o que essa palavra fé significa nesse contexto original do Antigo Testamento, não é? Com certeza. O termo hebraico usado ali é emuná, que carrega um sentido muito prático de firmeza, constância, lealdade e fidelidade contínua aos preceitos de Deus. Então não é só uma crença mental. Não era apenas um assentimento intelectual.
Viver pela fé para o israelita daquela época significava que, no meio de um colapso social e político iminente, a verdadeira vida e proteção seria encontrada na dependência humilde do Senhor. E não na autossuficiência que a Babilônia pregava. Exatamente. A verdadeira segurança não está nas muralhas, mas na fidelidade a Deus. É uma antítese perfeita. A Babilônia sobrevive destruindo os outros, o justo vive confiando em Deus. E a relevância dessa única frase, ela ultrapassa muito as fronteiras do Antigo Testamento. Ela atravessa a história bíblica. Ela se tornou a viga mestra de boa parte da teologia cristã posterior. O apóstolo Paulo constrói argumentos gigantescos em Romanos e Gálatas a partir dessa exata premissa. E o autor de Hebreus também usa. Sim, ele usa essa mesma citação para encorajar uma comunidade que estava sofrendo perseguição a não retroceder. É uma declaração sobre onde a gente coloca a nossa âncora quando o mundo ao redor parece que vai desabar. Muito bem colocado. E assim que essa verdade fundamental é estabelecida, o texto muda de marcha de uma maneira literária muito sofisticada. Do versículo 6 em diante, certo? Isso. Do versículo 6 até o final do capítulo, Deus dita a Abacuque o que é classicamente conhecido como uma canção de zombaria. Um formato meio satírico. O termo no original é machal, que pode denotar um provérbio ou uma parábola, mas aqui assume a forma de um poema satírico, um cântico de escárnio. E como ele é estruturado? A estrutura é meticulosa. São 5 estrofes, e cada uma é introduzida por um ai. Funciona como sentenças judiciais detalhando os crimes do opressor. E a grande ironia imposta por Deus é quem cantaria essa música. Quem cantaria? Essa canção seria entoada pelas próprias nações que a Babilônia havia saqueado e humilhado. As vítimas fariam o coro no funeral do seu carrasco. Nossa, o conceito de que os oprimidos vão compor a trilha sonora da queda do império é muito poderoso. Vamos analisar essas 5 estrofes, então, começando pelo primeiro ai, nos versículos 6 a 8. O foco aqui é a intimidação e a extorsão desenfreada. A Babilônia é pintada quase como um sistema de agiotagem em escala global, acumulando riquezas que não pertenciam a eles e impondo dívidas impagáveis aos povos conquistados. Trazendo para os dias atuais, lembra muito o colapso de sistemas financeiros baseados em empréstimos predatórios e muita exploração. É uma analogia muito precisa e foca justamente no colapso repentino dessas estruturas. E uma leitura atenta do hebraico revela um efeito bumerangue inevitável aí. O texto diz que os credores da Babilônia se levantariam subitamente. A dívida ia ser cobrada. Sim, e a palavra usada para esses devedores também carrega o significado de mordedores. Mordedores. Isso, ou seja, as nações que foram extorquidas não fariam apenas um acordo amigável. Elas acordariam e sacudiriam a Babilônia violentamente. Os que saquearam serão saqueados. Um princípio de retribuição cósmica em ação. E há uma sutileza linguística sombria no versículo 8. A palavra traduzida como derramamento de sangue está, na verdade, no plural no hebraico. Como se fossem sanguinhos. Sanguinhos. Isso enfatiza a multiplicidade dos assassinatos, a culpa vasta por incontáveis vidas ceifadas. Cada gota dessa violência seria cobrada com juros por Deus. Essa mentalidade de acumular riqueza roubada nos leva naturalmente a entender o que eles faziam com todo esse espólio, o que nos introduz ao segundo ai, do versículo 9 ao 11. Onde o tema é a ganância e a ilusão de segurança. Exato. A imagem poética compara a Babilônia a uma águia que tenta construir o seu ninho no ponto mais alto possível, numa tentativa inútil de escapar das consequências de suas ações. Eles queriam erguer fortalezas monumentais. Tão gigantescas que nenhuma tragédia pudesse alcançá-los. Era uma arrogância arquitetônica. Essa era a arrogância máxima do Império Humano. A Babilônia aplicava todo o seu lucro mal adquirido em defesas colossais, acreditando numa invulnerabilidade militar absoluta. E a história comprova essas construções, não é? Sim, registros de historiadores da antiguidade, como Heródoto, atestam que as muralhas da Babilônia eram estruturas de uma largura tão absurda que carruagens puxadas por 4 cavalos podiam correr livremente sobre elas. Eles literalmente se isolavam do mundo no alto das suas paredes impenetráveis.
Mas é aí que a ironia poética da justiça divina corta mais fundo. O versículo 11 declara que as próprias pedras dessas paredes começariam a clamar e as vigas de madeira fariam eco. É como se a própria arquitetura se voltasse contra os construtores. Mesmo que todos os inimigos morressem e não sobrasse ninguém para acusar, a suntuosidade dos palácios seria a principal testemunha no tribunal de Deus. Exato. Foram erguidos com o suor de escravos. Os materiais de construção gritariam como testemunhas oculares da crueldade e da injustiça que os colocaram lá. A fortaleza, que deveria ser a segurança, vira o monumento da condenação deles. E essa ideia de construções manchadas de sangue flui perfeitamente para o terceiro ai entre os versículos 12 e 14. E a sentença divina continua dura. O texto diz: ai daquele que edifica uma cidade com um derramamento de sangue e a fundamenta na iniquidade. O esforço de usar o trabalho forçado das nações oprimidas é avaliado pelo Senhor dos Exércitos como uma futilidade. Todo aquele suor derramado sob o jugo babilônico foi apenas fogo para lenha. O desgaste humano a serviço da tirania é reduzido a cinzas. Que reflexão teológica monumental! O império obriga povos inteiros a trabalharem até exaustão para erguer cidades magníficas, mas, sob a perspectiva da eternidade, todo esse esforço laborioso serve apenas para alimentar um fogo temporário que deixará nada além de ruínas poeirentas. E o contraste que o profeta estabelece no versículo 14 é deslumbrante. Enquanto a glória humana se esgota no fogo, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O projeto imperial falha miseravelmente em sua tentativa de ser eterno. Enquanto a majestade de Deus vai permear silenciosa e absolutamente cada centímetro da criação. É uma promessa que traz uma tranquilidade gigantesca para quem ouve. De fato. No entanto, o poema satírico ainda tem contas a acertar sobre o comportamento cultural e individual desse império. Entramos no 4ai, então. Isso. Dos versículos 15 ao 17, que lida com a indignidade, a humilhação e a violência. O texto usa a figura de um homem que força o seu vizinho a se embriagar apenas pelo prazer doentio de expor a nudez e a vergonha dele. Mostra o nível de barbárie que a cultura babilônica tinha atingido. Eles não se contentavam com a vitória militar ou a conquista territorial. Havia um sadismo. Um prazer malicioso em desumanizar o oponente. Exatamente. A linguagem ligada à bebida fala de um calor ou ira venenosa. Mas a retribuição vem com uma metáfora pesada. O cálice da mão direita do Senhor. Isso. A glória pervertida daqueles que humilhavam os outros se transformaria em vergonha abjeta quando fossem obrigados a beber do cálice da ira divina. E um aspecto desse quarto ai que frequentemente passa despercebido, mas que a gente precisa pontuar porque é extremamente moderno, é a condenação pela violência ecológica. É verdade. O versículo 17 faz uma menção muito específica à devastação das florestas. Ele fala da violência contra o Líbano, que era muito famoso por seus cedros majestosos. A Babilônia praticava o que hoje a gente chamaria de destruição ambiental em massa, cortando florestas inteiras para construir os seus portões e exterminando os animais selvagens. Se pensarmos nas corporações modernas que devastam ecossistemas inteiros para maximizar lucros imediatos, a lógica é idêntica. Deixando a terra e as comunidades locais em ruínas absolutas. A mentalidade exploratória é a mesma. A arrogância babilônica não respeitava fronteiras morais, humanas ou ambientais. Eles tratavam a criação de Deus como um recurso ilimitado para alimentar sua própria megalomania. E o texto deixa claro que as atrocidades cometidas contra a natureza e os animais também seriam colocadas na balança do julgamento divino. A destruição ecológica pesaria na ruína do império. O que nos leva inevitavelmente ao fundamento de toda essa cegueira espiritual. O quinto e último ai a partir do versículo 18. Cujo foco final é a idolatria. O profeta usa um tom quase cômico para expor o absurdo absoluto de confiar em ídolos.
A cena descrita é a de um artista que esculpe um pedaço de madeira ou molda um metal, e depois confia no seu próprio trabalho artesanal como se fosse uma divindade real. O versículo 19 questiona duramente: ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. É o ápice da irracionalidade humana exposta. Como alguém pode buscar direcionamento, vida ou salvação em algo que acabou de fabricar com as próprias mãos? E esses ídolos até podiam ser banhados em ouro e prata, né? Parecendo majestosos e intimidadores por fora. Mas a realidade interna era vazia. O texto afirma de forma contundente que não há fôlego nenhum no seu interior. E se a gente expandir o conceito, a idolatria babilônica não se restringia apenas a estátuas. Eles idolatravam o poder bélico, a economia, as suas próprias fortunas. Eles confiavam naquilo que era inanimado, naquilo que era morto. E toda nação ou sistema que adora o que é morto acaba produzindo morte ao seu redor. É um encerramento arrasador para essa canção de zombaria. Então, depois de 5 denúncias profundas sobre extorsão, ganância, violência, humilhação e idolatria, chegamos ao grande clímax do capítulo. No versículo 20. E a mudança de atmosfera é drástica demais. O versículo 20 é uma daquelas declarações que ancoram a alma da gente. Ele começa introduzindo um contraste absoluto com os ídolos mudos e com todo o caos das nações terrenas. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Imediatamente, o foco é transferido da convulsão geopolítica da Terra para a sala do trono do universo. A soberania de Deus é descrita como inabalável. E o que vem a seguir não é um conselho, é um imperativo de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. No original hebraico, a interjeição razá impõe um silêncio reverente e absoluto. É um convite para cessar o barulho interno e externo. Diante da magnitude de um Deus que governa o tempo e julga os impérios com tanta precisão, a única postura cabível para a humanidade inteira é o silêncio. Essa é a resposta final a Abacuque e, consequentemente, a todos nós. A mensagem subliminar é muito clara. A justiça pode parecer demorada. Sim, aos olhos humanos. Mas Deus não é indiferente ao sofrimento, nem está inativo ou distante. Ele reina absoluto. Portanto, a ordem para cessar o murmúrio e as dúvidas é baseada no reconhecimento da sua soberania inquestionável. O mundo pode estar em convulsão e ruindo, mas no Santo Templo, tudo está sob controle perfeito. Que conforto! Ao longo dessa jornada impressionante que fizemos hoje, desde a angústia inicial do profeta lá na Torre de Vigia, passando pela dissecação de uma sociedade cruel, até chegarmos a esse silêncio, fica evidente o quanto esse texto antigo conversa com a gente hoje. Sem dúvida alguma. Se pudermos sintetizar as riquezas que analisamos hoje, a grande lição de Abacuque permanece imutável. Qual seria a síntese principal? Num mundo que frequentemente recompensa a arrogância, a extorsão, a ganância e a destruição ambiental, somos muito tentados a achar que o mal venceu o jogo. Parece que os justos sempre perdem. Mas a estrutura de Deus nos garante que o mal carrega em si o mecanismo da sua própria destruição. O efeito bumerangue divino não falha nunca. Os impérios erguidos com sangue invariavelmente viram cinzas, e as falsas seguranças se mostram vazias. Mas e os justos no meio disso tudo? Em meio a essa fuligem histórica toda, a grande promessa sobrevive. A verdadeira vida só é encontrada por aqueles que confiam humilde e lealmente no Senhor, vivendo pela fé. O diamante na fuligem. O diamante intacto. E antes de encerrarmos a nossa imersão de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento para a reflexão de quem nos ouve, algo que me marcou profundamente quando analisávamos o segundo e o terceiro ais. Uma aplicação muito válida para nós. Pensem nas estruturas da nossa própria sociedade hoje. Se o concreto, o aço, o vidro e os tijolos das grandes corporações, dos sistemas financeiros ou até das cidades em que a gente vive ganhassem voz de repente. Se pudessem testemunhar em praça pública. Exato. Se pudessem falar sobre como foram financiados, quem foi explorado no processo e qual ambiente foi devastado para que fossem erguidos, o que essas paredes gritariam para nós?
É uma pergunta que nos confronta. É um convite necessário para examinarmos a justiça que fundamenta o mundo ao nosso redor e as estruturas que a gente muitas vezes admira sem questionar nada. Fica aí a provocação para o nosso intelecto e para a nossa consciência. Uma reflexão brilhante para fechar a análise. Foi um imenso privilégio conduzir esse mergulho tenso ao seu lado e ao lado de cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.